Olha, a partir de agora, você que está aí nos assistindo, você já pode começar a mandar mensagens aqui para o nosso programa Canal Saúde. Eu falei para vocês que a gente estaria recebendo aqui um convidado muito especial no nosso programa, né? E olha, ele já está aqui comigo, o Dr. Pablo Matos, da Oncoclínica. Aproveitar aqui para mandar um abraço muito especial para todos que fazem a Oncoclínica, essa clínica que eu tenho um carinho muito especial. E a gente sabe que em todas as campanhas, mensalmente, a Oncoclínica traz os destaques aí para as campanhas, né? No mês de outubro, nós tivemos o Outubro Rosa, mas a gente está sempre falando que não são apenas nos meses que existem essas campanhas que a gente tem que estar buscando aí mais informações, o que a gente deve estar procurando pelos médicos, né? Outubro Rosa foi uma campanha super importante, o mês de outubro passou, agora a gente vem com a campanha de novembro, que é para os homens, mas mesmo assim a gente continua lembrando para você aí, mulher, da importância do autoexame, da importância de você se cuidar, tá? E da importância de você realmente estar fazendo aí esse diagnóstico precoce para que a gente possa diminuir os números que a gente vê que a cada dia aumentam de câncer de mama, de câncer de próstata também, né, doutor Pablo? Então a gente, inclusive, mesmo em meio a essa campanha do Novembro Azul, é importante destacar isso para quem assistir o programa, não é isso? Boa noite. Boa noite, Carlinha. Boa noite, pessoal da Rede Meio Norte, todos que estão nos acompanhando. Realmente é importante. A campanha do Novembro Azul é uma campanha que já tem há vários anos, né? E assim, o principal objetivo da campanha é uma conscientização em massa, né? É mais direcionada ao homem, mas eu acredito que atinja todas as famílias, né? Porque o câncer de próstata realmente é uma doença muito prevalente, não só na questão urológica, mas ela está aí com pacientes pelos hospitais para fazer interconsultas, então é uma doença que faz parte do cotidiano de todos os serviços multidisciplinares grandes do Brasil. E a gente tem dados aí mostrando que a gente tem uma prevalência muito grande, uma incidência grande também, 65 mil novos casos por ano, nessa última estimativa do Ministério da Saúde, chamando a atenção que o número de casos é muito grande. A gente tem uma estatística que fala que é um diagnóstico a cada 7 minutos, um óbito a cada 38 minutos, então são realmente dados muito impactantes, muito fortes, que chamam muita atenção, que a gente não pode realmente cochilar com relação à saúde, principalmente você que é homem, que tem fatores de risco importantes, né, que é uma coisa que a gente sempre bate, né? Com certeza, o câncer de próstata é a segunda causa de morte por câncer em homens no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele. Mesmo sendo uma doença comum, muitos homens preferem não conversar sobre esse assunto, seja por medo, seja por desconhecimento, né? Ou muitas vezes tem a questão também do tabu, né? Porque muitos homens também, sempre quando a gente fala assim da ida do homem ao urologista, eu ouço muito isso. Infelizmente, a gente vive numa sociedade muito machista, muito patriarcal, onde ainda existem, sim, muitos homens, né, que infelizmente, porque em pleno século XXI, a gente não tem nem como admitir isso de um homem, por exemplo, se recusar ir a um urologista por causa de um exame de toque, por exemplo. Eu já vi, inclusive, alguns homens relatando sobre isso, e, sinceramente, eu tenho pena de quem pensa desse jeito, viu? Realmente é uma coisa ainda muito presente, infelizmente, né? A gente está, como você falou, no século XXI, as pessoas com acesso à internet, muito fácil, com informação fácil. E ainda assim a gente vê que muito homem realmente tem esse preconceito. Não é raro, praticamente todos os dias, como a gente atende muita gente, a gente tem um ou outro paciente que se recusa a fazer o exame do toque realmente, apesar de você tentar esclarecer para ele que quando se trata, por exemplo, de câncer de próstata, até 20% dos diagnósticos são confirmados pelo toque exclusivamente, porque não é todo câncer de próstata que altera os outros exames. Então, quando você considera que de todos os pacientes com diagnóstico, você diagnostica 20% exclusivamente pelo toque, isso é uma parcela muito grande.
Então você não poderia deixar de lado a questão do toque. Por isso que é fundamental, e todo urologista sabe disso, bate na tecla. Nós estamos aí com a nossa sociedade apoiando esse tipo de conscientização da campanha e tentando desmistificar isso. Eu acho que melhorou muito, mas ainda assim a gente tem essa dificuldade de tentar fazer o homem aderir à consulta, muitas vezes por essa questão de preconceito. Inclusive, doutor, antes de ir para o intervalo comercial, o senhor estava ali sentadinho e eu estava falando sobre essa questão de que, inclusive, eu ouço muito de médicos falando isso para mim, inclusive o doutor Pablo já falou algumas vezes para mim, que são as mulheres, muitas vezes, que levam os homens até o consultório médico, não é, doutor Pablo? Eu não sei se isso é porque é algo realmente cultural na nossa vida, né? A gente já vem aí da questão da educação, da nossa família, da nossa mãe, de levar a gente já ao ginecologista muito cedo. E aí eu não sei se... E também porque a mulher é muito mais sensível, não tem jeito. Mas a gente tem mais esse hábito mesmo, né? E muitas vezes é a própria mulher que leva o homem. Eu acredito que campanhas como essa do Novembro Azul, de conscientização, a ida do homem ao urologista, ela seja importante, mas a gente sabe que a participação das mulheres, ela se faz necessária, né, doutor? Com certeza, vocês mulheres, né, estão sempre de parabéns, né? E uma grande parcela desses pacientes que são resistentes, eles acabam vindo realmente empurrados, digamos assim, pela mulher, né? Então, o foco da campanha é o homem, mas assim, a gente sempre tenta trazer uma linguagem amistosa também para as mulheres, porque a gente sabe que elas são ferramentas importantes nessa leva de homens ao consultório, nessa fase. E a gente sempre fala que é o Novembro Azul, é um mês muito dedicado a isso, mas é todo dia a dia. Todo né? dia a dia. Na verdade, a gente tenta sempre mostrar isso. Eu acho ótimo quando vem uma esposa, uma namorada com o paciente no consultório. Eu acho super bacana isso é muito companheirismo, isso é muito legal, porque a gente às vezes ver o paciente escapar por um detalhe de ser relapso com a sua saúde, às vezes de priorizar trabalho, e nem sempre o trabalho é a coisa mais importante. Não adianta ter trabalho se você não tem saúde, porque você não tem como viver a vida lá para frente. Então a gente quando vê a mulher que ela é engajada nessa questão, a gente vê muita mulher empurrando lá, você vai fazer o exame, você vai fazer tudo, a gente acha super bacana, porque ajuda bastante o trabalho da gente. Com certeza. E outra coisa, doutor, a prevenção, ela é sim a melhor solução, porque inclusive o câncer de próstata, ele descoberto aí logo no início, né, doutor? As chances de cura São muito grandes. São grandes, né? Assim, quando a gente fala em prevenção, a gente tenta sempre evitar fatores, né? Os principais fatores que causam câncer de próstata, que é a história familiar e a raça negra, são fatores imutáveis, você não consegue evitar isso. O envelhecimento também, que é uma coisa importante, né? A gente sabe que todo homem, se envelhecesse, se vivesse 120, 130 anos, a próstata teria mudanças celulares que acabariam levando à formação de um tumor, mas... Então, esses três fatores aí, idade, raça e história familiar, você não consegue mudar. Existem alguns fatores ambientais que relacionados ao que você come, ao que você bebe, ao que você usa de produtos, que pode talvez ter uma relação, ainda não está muito certo, muito esclarecido na ciência, a gente usa esses termos com muita cautela, mas eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte: acho que mal não vai fazer se você evitar cigarro, se você evitar a bebida alcoólica, se você evitar gordura saturada na comida, obesidade. Como você estaria prevenindo uma série de doenças, eu acredito que é uma questão mais de tempo e de empenho, de se pesquisar mais, e você vai acabar mostrando que isso tem relação também com câncer de próstata. Sim. Principalmente a obesidade, que é uma coisa que já está até mais sólida a respeito, né? E a questão do diagnóstico precoce é uma forma que a gente usa para contornar essa dificuldade, muitas vezes, em prevenir os principais fatores. Já que você não pode mudar a idade, raça e história familiar, que você vá pelo menos mais cedo ao médico, porque assim você consegue detectar a doença no estágio muito inicial. E você frisou bem que quando você detecta cedo, você tem
uma redução dos agravos da doença. Até 90% dos cânceres são curados quando são diagnosticados em estágios mais iniciais. Então, assim, uma das coisas mais importantes da campanha de Novembro Azul é bater justamente nessa tecla de você ir precoce para detectar a doença mais cedo. Tem algumas perguntas aqui para o doutor Pablo. O senhor falou sobre a questão dos fatores de risco, né? As principais causas também. Muitos homens têm receio de fazer o exame do toque também, que vários telespectadores mandando mensagens aqui para a gente. E tem telespectadores aqui perguntando com relação ao tratamento do tipo de câncer. Depende muito do estágio Sim. do câncer, né, doutor? Depende muito do estágio que você encontra a doença. Em estágios iniciais, você tem uma opção bem mais vasta de possibilidades, né? Que vão desde apenas observar o caso, uns casos bem selecionados, isso aí tem que ser discutido com o médico, ou seja, fazer apenas uma vigilância, a procedimentos. Aí você pode, quando você fala em procedimentos, você pode falar em cirurgia, que é a prostatectomia radical, que consiste na remoção da próstata inteira, dos gânglios, dos linfonodos, né? Das vesículas seminais. A prostatectomia radical ela é executada de diferentes formas. Existe a forma aberta, convencional, que é uma cirurgia mais consagrada do tempo. A laparoscopia, que também já tem um certo tempo e que nos últimos 30 anos ela ficou cada vez mais presente no universo da nossa saúde. O Brasil, que teve uma grande expansão da laparoscopia. E a gente tem a cirurgia robótica, que é a forma hoje considerada mais moderna de se fazer a prostatectomia radical, uma cirurgia realmente muito interessante, com resultados muito bons, que alia a proficiência do cirurgião com uma tecnologia que permite corrigir deficiências que as outras abordagens não conseguem. Então você tem resultados tendendo a ser melhores ao longo do tempo aí, a ciência tem uma discussão grande sobre isso, mas os resultados estão cada vez mais sólidos. Para quem não quer operar ou para quem não tem condições clínicas de operar, a gente ainda tem opção, a gente tem a radioterapia, que é uma opção que também, bem indicada, ela é segura, ela é curativa, ela cura paciente, né? A tendência é a gente indicar a radioterapia àqueles pacientes que são um pouco mais velhos e que têm um pouco mais de morbidade, que aumente mais risco de cirurgia, né? Agora, quando a doença está num estado mais avançado, a cirurgia passa a perder um pouco de espaço e vai ganhando a radioterapia no espaço, né? E o bloqueio hormonal, que o hormônio, o testosterona é o que alimenta o tumor, e você bloquear o hormônio, você estaria fazendo uma associação que poderia dar um maior efeito terapêutico da radioterapia, né? E casos com metástases, são aquelas doenças mais avançadas, né? A doença sistêmica, aí você tem que recorrer também ao bloqueio hormonal, mas às vezes quimioterápicos, né? Para você tratar esses focos à distância da doença. Então você vê que diferentes estágios da doença têm diferentes possibilidades, isso é importante ter uma discussão multidisciplinar que envolva oncologista, radioterapeuta. Daí E, a inclusive, importância do que a oncoclínica na oncoclínica faz. a gente faz muito isso. A gente tem um board em que a gente discute casos, todas as segundas-feiras, os médicos participam, as discussões são muito interessantes, a gente aprende muito, inclusive com as discussões, observando pontos de vista do outro colega, e a gente acha fantástico essa discussão, essa interação, porque eu acho que quem ganha mais é o paciente. Com certeza. Quando ele tem um respaldo maior para uma decisão difícil, ele consegue ter uma segurança maior nessa escolha. E eu acho que ele se beneficia. Com certeza. Eu acho que é um grande diferencial da oncoclínica, é realmente esse cuidado com o paciente, é fazer o tratamento o mais humanizado possível. Inclusive, essas reuniões que acontecem todas as segundas-feiras, na verdade, existe o grupo, né? Existe um grupo lá, a gente tem de profissionais. Isso, é uma equipe multidisciplinar, a gente conta com o urologista, me referindo aqui aos tumores urológicos, né? A gente conta com urologistas, oncologistas, radioterapeutas, né? E a gente faz essas discussões. Faz o estudo do caso de cada paciente. Isso, discutimos o caso minuciosamente, com todos os exames,
todos os pontos de vista são levados em consideração. A opinião pessoal do paciente também é fundamental. Da a gente família tem também, que saber, né? o que ele espera do tratamento, né? E a gente tenta somar forças. Eu acho que ali é um barco querendo fazer uma navegação e todos remando juntos para o barco seguir no mesmo caminho, mais rápido, mais consistente e chegar ao destino final, que é a cura do paciente. Sim, tem um telespectador aqui que mandou mensagem para a gente, doutor Pablo. Ele disse que foi diagnosticado recentemente com câncer de próstata, mas ainda em estágio inicial, e que vai fazer a cirurgia, mas está com medo. Não precisa ter medo, né? Que bom que está em estágio inicial, né, doutor Pablo? Eu diria assim, que há males que a gente recebe uma notícia como essa, mas a gente tem que ser forte, ter força para enfrentar as dificuldades. No estágio inicial, você que está com esse problema, eu diria que você tem uma infinidade de possibilidades e tem tudo para dar certo se é uma doença em estágio inicial. A cirurgia hoje ela é executada de uma forma muito segura. Independente da via que você escolha, seja convencional, seja laparoscópica, seja robótica, você vai conseguir executar essa cirurgia de uma forma segura. O importante é você estar com um profissional que tenha experiência com aquela cirurgia, para que você tenha o procedimento executado com segurança. É importante você atender e observar todas as orientações que o profissional passa. Cada cirurgia ela tem um pós-operatório um pouco diferente, então você precisa ajustar a sua atenção para isso, para as recomendações. Mas eu diria que, em geral, a cirurgia, vista de uma forma geral, ela é um tratamento tranquilo, relativamente tranquilo, apesar de ser uma cirurgia de grande porte. Hoje é muito raro a gente ter intercorrências graves, situações que levem a reinternações, situações que levem a reoperações, que é a coisa que às vezes o paciente tem mais medo, né? Então, eu acho que hoje é um tratamento muito bem estabelecido, muito seguro, e que o paciente não precisa ter medo. É claro que tem ansiedade, mas a gente entende isso, mas eu diria que fique tranquilo, que você vai fazer certamente um bom tratamento. E aqui no Piauí a gente tem profissionais de excelente capacidade, não sei quem está te tratando, quem vai te fazer o tratamento, mas tenho certeza que é uma pessoa com boa capacidade para resolver o seu problema com segurança, pode ficar tranquilo. Muitas perguntas de telespectadores, viu, doutor Pablo? Inclusive tem uma aqui que a minha produção passou que eu achei muito assim, eu fico assim impressionada, realmente assim com relação assim ao pensamento do homem. Já vem surpresa aí, né? Teve um telespectador aqui que perguntou se o paciente, quando é diagnosticado com câncer de próstata, ele não vai mais poder ter relação sexual? Não, gente, de forma nenhuma. É importante, inclusive, frisar assim, a cirurgia, ela tem, como a radioterapia, tem suas intercorrências de pós-operatório de complicações, né? Mas ambas têm incontinência urinária, têm impotência sexual. As taxas, em geral, são semelhantes, né? Em torno de 40% dos pacientes pode ter algum grau de impotência sexual, que é especificamente o que a pessoa quer saber. Saber aqui. Então, assim, não é que você vai ficar sem relações, né? Você tem um risco e tal, mas o tratamento é necessário e você tem que correr esse risco. O que você pode fazer para minimizar o risco é tentar selecionar algumas coisas. Primeiramente, um cirurgião com grande experiência na cirurgia, porque talvez seja o detalhe mais importante. Seja, como eu gosto de falar, sendo bem honesto, seja uma cirurgia aberta, seja uma laparoscópica ou seja robótica, é importante que o cirurgião que vai fazer a cirurgia seja experiente com ela. Isso você já minimiza bem a chance de impotência sexual. Agora, se você tem como aliar cirurgião com tecnologia, aí não tenho dúvidas. A cirurgia robótica ela tem se mostrado uma opção muito interessante, é a forma mais moderna de se fazer e tem minimizado esses índices de impotência sexual. Os estudos comparativos que tentam mostrar vantagem ou desvantagem de uma técnica para outra estão mostrando resultados precoces melhores com relação à cirurgia robótica por conta do incremento tecnológico. Realmente, a tecnologia existe para você ir melhorando os resultados, né? Então, não seria diferente
com essa modalidade terapêutica. Mas é muito isso, você alinhar o máximo possível um cirurgião com muita experiência com a cirurgia que ele está propondo e, se for possível, uma cirurgia mais moderna, que aí você junta as duas coisas que vão te dar uma segurança maior com o resultado da potência. Doutor Pablo, agora sabe o que eu achei muito interessante assim, em relação a algumas perguntas que eu li aqui de alguns telespectadores? Que às vezes, eu não sei se isso acontece mais com os homens, mas eu estou falando assim, pelo que eu recebi aqui de perguntas. Às vezes eu percebo que tem alguns homens aqui que se sentem muito inseguros, inclusive com médicos, que, por exemplo, esse paciente que diz que vai se operar, diz que está inseguro. E aí eu também queria aproveitar essa oportunidade aqui, o senhor falou muito sobre essa questão, isso me chamou muita atenção, quando o senhor falou sobre essa questão da confiança no médico. E aí eu vou aproveitar esse gancho do que o doutor Pablo falou e de algumas mensagens de telespectadores para também olhar para você agora no seu olho, para você que está assistindo o nosso programa, não só em relação ao médico, ao homem, mas em relação a nós mulheres também, em relação a essa relação do médico, da médica com a paciente, do médico com o paciente, enfim, essa relação de confiança, ela é importante, porque não adianta, viu, doutor Pablo, eu ser seu paciente, o senhor dizer o que eu tenho que fazer e até o momento daquilo que eu tenho que fazer, uma cirurgia, por exemplo, eu não me sentir realmente confiante. Essa relação, ela se faz necessária demais. O paciente, ele tem que confiar no seu médico, não é, doutor? Com certeza. E assim, não existe tratamento sem relação médico-paciente, né? E essa relação médico-paciente, que envolve a confiança, é uma construção de cada encontro que você tem com o paciente, que você conversa com ele. É importante você escutar a opinião dele, o anseio dele. O paciente que é oncológico, que tem tumores, e eu acho que deve ser a realidade de toda especialidade, ele tem as angústias dele, Sim. Ele tem os medos dele, e eu acho que quando você não se atém a esses detalhes de ouvir, de tentar entender a angústia, que toda angústia ela deve ser valorizada, você não constrói bem essa relação de confiança e amizade, né? E isso pode um pouco te prejudicar a condução do tratamento. Com certeza. Você pode ter dificuldades de adesão às propostas do tratamento que sejam as melhores. Você pode ter dificuldades na condução do pós-operatório, quando se trata de uma cirurgia. Você pode ter dificuldades na construção do segmento de pós-operatório. Quando a gente fala de tumor, câncer de próstata, a gente tem um segmento longo pela frente. E se o paciente não está alinhado com você, aí não vai adiantar. Não vai ficar legal. Não vai ficar legal. Não vai ficar Essa legal. Confiança, e aí realmente ela se faz necessária. E é por isso que eu estou sempre falando aqui e levando como exemplo assim, o trabalho que a Oncoclínica faz, porque com certeza essa equipe multidisciplinar, inclusive no sentido de dar esse apoio para o paciente, quando se percebe que é necessário esse apoio, lá na Oncoclínica a gente tem. Quero até aproveitar e encerrar essa entrevista, agradecer a sua participação e mandar também aí um abraço para todo mundo lá da Oncoclínica. Eu que agradeço o convite, você sabe que é sempre um prazer estar aqui conversando contigo, né? Promovendo saúde, ajudando a divulgar os problemas que a gente conduz e a gente tenta realmente passar essa mensagem de que a vida saudável, a prevenção, a aproximação do paciente com os serviços de saúde, detecção precoce, investir na sua saúde é talvez a medida mais importante e mais impactante no resultado final, que é estar saudável e estar vivo. Com então, certeza. Observe todas essas campanhas, seja o Novembro Azul, seja o Outubro Rosa, seja o Setembro Amarelo. Então, todas elas são fundamentais, elas estão tentando aproximar você com o seu objetivo final, que é estar saudável, estar vivo e ter uma vida plena. E já são o quê? 19 anos de história, né? Sim. Então, assim, uma estrutura física moderna, acolhedora, equipamentos de última geração. Inclusive, para você marcar a consulta, você pode falar também com a nossa assistente virtual, com a Isa. A Isa. Né? Isa através tá aí a
do WhatsApp 3194 5000.